Bom dia, crianças. Meus amores, hoje nós vamos pegar o nosso livrinho de português, tá certo? Pra gente realizar a correção das atividades, da página 93 à página 101, tá bom? Então vamos lá, lápis, a borracha, e espero que você corrija direitinho. Onde você confundiu, apague e coloque a respostinha correta, tá certo? Porque a gente só aprende tentando, né, fazendo e apagando, né, consertando onde a gente errou, pode colocando o Czinho de correto, que assim a tia vai ficar muito feliz na próxima semana quando vocês retornarem, tá bem? Então vamos lá. Primeira questão, complete as frases com os coletivos do quadro. Substantivo coletivo, né, que a gente estudou. Aí no quadro nós temos aí álbum, revoadas, alcateia, caravana, ramalhete, enxoval, batalhão, cachos e código. Então na letra A, todo o enxoval da filha de Flávia foi cinza e amarelo. Então a letrinha A, enxoval. B. Hélio, muito romântico, deu a Minerva, sua esposa, um álbum com vários momentos especiais dos dois e um ramalhete com suas flores preferidas. Então, a letrinha B, álbum, que é o coletivo, né, de fotografias. Enxoval, coletivo de quê? De roupas, correto? Letra C. Nenhum dos soldados do batalhão de que meu irmão faz parte vai deixar o quartel neste final de semana. Letra D. Os viajantes da caravana quase foram atacados por uma alcateia faminta. Então, confiram letra D, caravana e alcateia, né, que é de lobos. Letra E. Não gostei dos cachos de fruta da feira. Pareciam estragados. Então, cachos, né, de fruta, cacho é de uva, né, como nós sabemos. Nessa época do ano é comum vermos revoadas nessa área, né? Pássaros voando. Ótimo. Letra G. Há um código de conduta da própria instituição. Então, crianças, vocês podem estar aí conferindo direitinho a primeira questão. A segunda, nós vamos colocar P para substantivo próprio e C para coletivo. Substantivo próprio é o substantivo que é nome de pessoa, nome de cidade, nome de lugar, nomes. É todo objeto ou ser que a gente nomeia, que a gente dá um nome, passa a ser um substantivo próprio. E coletivo é uma palavra que está no singular, mas que dá ideia o quê? É uma multiplicidade de seres, né? Então, vejamos. Réstia, gente, réstia é um coletivo, né? De alhos, então é C. Matilha, coletivo, matilha. E Bahia é um substantivo próprio, então P, confira. Segunda coluna, constelação, substantivo coletivo de estrelas, caixa, substantivo coletivo de uva, de cacho de cabelos, exército é coletivo de soldados. Terceira coluna, nós vamos, Alexandre é substantivo próprio, nome de pessoa, Maria também substantivo próprio, nome de pessoas, e São Paulo é o nome de um estado, então é substantivo próprio. P, todos são P. Quarta e última coluna, nós temos Antônia, substantivo próprio, nome de pessoa, América, substantivo próprio, nome de um continente, né? E Francisco, nome próprio, nome de pessoas. Então, podem estar conferindo aí direitinho, tá certo? Vamos à próxima, terceira questão. Sublinhe o substantivo coletivo e faça um circo, né, do substantivo comum a que ele se refere, né? Letra A. O batalhão era formado por 2.000 soldados. Batalhão é o substantivo coletivo. Você sublinha e circula soldados, confira, certo? Que é o substantivo comum, né? B. Os 5 estrelas formam a constelação do Cruzeiro do Sul. 5 estrelas, ó. No caso, estrelas é o substantivo comum, deve ter circulado, e constelação, que é o substantivo coletivo, sublinhar. Letra C. Mamãe comprou um cacho de uvas na feira. Cacho é um substantivo comum. Cacho, desculpa, substantivo coletivo. E uvas é o substantivo comum. Então, o cacho deve ser sublinhado. Na classe da professora Ana, há 25 alunos. Classe é o substantivo coletivo. Então, deve ser sublinhado. E alunos é o substantivo comum, deve estar circulado. Letra E, elenco, substantivo coletivo, deve estar sublinhado, e artistas é o substantivo comum, deve estar circulado. Então, confira direitinho a terceira, viu, por favor. Na quarta, copie em ordem alfabética os substantivos coletivos do quadro abaixo e escreva ao lado a que se referem. Atenção, porque ele pediu para você escrever em ordem alfabética.
Então, crianças, nós vamos ter primeiro a palavra alfabeto. Se você colocou, mas não colocou em ordem alfabética, apague e coloque, por favor. Alfabeto, batalhão, frota, galeria, ninhada, pomar, quadrilha, réstia, time. E a última, vara. Ok, gente? A última lá embaixo. Aí aqueles se referem, aí estão colocados em ordem alfabética. Agora que eles se referem, você vai lá, alfabeto é de letras, batalhão, soldados, então é frota de navios, né, em ônibus, é galeria de quadros, de estátuas, ótimo, ninhada de filhotes de aves, né, pomar é árvores frutíferas, pomar é um local que dá que tem muitas frutas, quadrilha de ladrões, réstia é de alhos e cebolas, time de jogadores e vara, que é de porcos, tá bom? Vara tá aí na frente de time, porque se eu colocasse lá embaixo, a palavra não iria aparecer. Então, espero que vocês confiram. Primeiro, veja se colocarem em ordem alfabética direitinho, tá certo? Se não tiver colocado, arrume. Vejamos aqui a quinta questão. A primeira questão, desculpa, da nossa próxima atividade. Escolha 6 cores diferentes e pinte com a mesma cor as palavras da mesma família. Depois, escreva o que acontece as palavras J ou G. No caso, 6 cores diferentes de coleção. No caso, a gente vai pintar a palavra primitiva e todas as outras que são derivadas da mesma cor, ok? No caso, o número 1, a tia numerou. Espero que você confira e entenda direitinho a correção. Onde está o número 1, você vai pintar tudo de uma cor. No caso, você vai pintar na primeira coluna geme, na segunda coluna gemido e gemer, e na terceira coluna você vai pintar gemeu, certo? Então, isso você vai pintar só de uma cor. Pronto, a segunda cor, que é o número 2, você vai pintar na primeira coluna gela, na segunda coluna você vai pintar gelado, na terceira coluna você vai pintar gelar, e na quarta coluna você vai pintar gelo. Todos da mesma cor, onde tem o número 2. 3. Com certeza pintou de uma outra cor. 3. Beijo. Na primeira coluna. Na segunda, beijoqueiro. Na terceira, que são as palavras derivadas. Na terceira, nós temos beijar, que é a palavra primitiva. E na quarta, nós vamos ter beijado. Então, você deve pintar onde tem o número 3, todos da mesma cor do verbo, a palavra no primitivo beijar, todas as outras são derivadas. Então, também é pra gente observar que se a palavra primitiva é escrita com J, todas as outras também são escritas com J. Se a palavra primitiva é escrita com G, todas as outras derivadas também são escritas com G. Agora, 4, com outra cor, onde tem o número 4, né, gente? Na primeira coluna a gente não tem. Na segunda coluna, a gente tem girar. Na segunda. Na terceira, nós temos girador, número 4. E na quarta, nós temos giro e gira. Então, onde temos o número 4, você vai pintar de uma outra cor. 5. Na primeira coluna, nós temos ajeitar. Na segunda coluna, nós não temos. Na terceira coluna, nós temos ajeitar. Na quarta coluna, nós temos ajeitadinho. Agora, a última cor aqui, a sexta cor. Nós vamos ter na primeira coluna fugir e fugitivo. Na segunda, fugido. Na terceira, fuga, certo? Então, você deve pintar na mesma cor essas palavras. Observem direitinho. Aí, abaixo, nós temos o que aconteceu. O que foi, gente? Geralmente, as palavras da mesma família, elas continuam sendo escritas com a mesma letra, certo? A resposta. No caso, as palavras que são escritas com J, né? Todas as outras derivadas também. As palavras com G, quem colocou assim também, a resposta está ok. Na segunda, forme palavras derivadas de. Aqui só é uma sugestão, mas você pode ter colocado outras palavras. Laranja, pode ser laranjal, laranjeira, né? Jeito, jeitoso. 6, sujo, sujeira. D, loja, lojista. Loja é com J, lojista é com J. Cereja é com J, cerejeira é com J. Gelado é com G, pois geladeira, gelo também é com G. Na terceira, complete as frases com as palavras do retângulo. Jiboia, laranja, loja, canjica, hoje, jipe. Na letra A, nós vamos ter: hoje eu não vou comer canjica nem beber suco de laranja. Lembrando
que hoje é início de frase, portanto, é com H maiúsculo. Por favor, se você não colocou, apague e coloque. Então, letra A vai ficar hoje, canjica e laranja. Letra B, o Jipper parou embaixo da loja. Então, letra B, Jipper e loja, com J, viu? Observe a escrita das palavras. Aqui a gente já está focando as palavras escritas com G e J. Letra C, a jiboia estava enrolada na árvore, certo? Confira. Agora, na quarta, nós vamos caçar palavras escritas com J-E e J-E-I. Nós temos aí, na horizontal, Jesus, Giló, jiboia e canjica. Na vertical, nós temos Jerimum, Jiper e Jegue. Então, confira. Quinta questão, complete as palavras com G-E, G-I, J-E ou J-I. Letra A, nós vamos ter Geni, com G-E, é nome próprio, portanto é com G maiúsculo, comprou uma canjica, com J-I, para a festa da escola. Então, confira a letra A. Letra B, o mágico, mágico é G-I, fez mágicas, também mágicas, G-I. Geniais, G-E, geniais, no aniversário de Geraldo. Geraldo, G-E, é nome de pessoa, é nome próprio, portanto, confira se você colocou com G maiúsculo. Letra C, a majestade, majestade é J-E, tomava gemada, gemada, G-E. Letra D, este refrigerante, refrigerante é G-E, não está gelado, gelado, G-E. Mamãe colocou a gema do ovo na tigela, gema é com G-E e tigela também é com G-E. Letra F, o jegue andava sem jeito, jegue é J-E. Letra G, vovô Genival, Genival é G-E, G maiúsculo porque é nome de pessoa. Viu a jiboia no quintal, ótimo. Só gostaria que vocês observassem se os nomes próprios de Geni, Geraldo e Genival, se vocês realmente colocaram com G maiúsculo. Na sexta, é uma questão pessoal, vocês podem ter colocado outras palavras, aqui é apenas uma sugestão. Escreva 2 palavras com cada sílaba. Com GE, geleia, gelado. Com GI, girino, girafa. Com JE, jegue, pajé. E com JI, jipe, jerimum. Então, vocês podem estar conferindo. Crianças, agora vamos, para uma leitura e interpretação de texto, onde nós temos o título O Boi da Cara Preta. Essa historinha que muitos de nós já ouvimos, Na nossa escola, a gente comemorava muito. Nas lendas folclóricas, a gente falou muito sobre essa lenda do Bumba Meu Boi, que é essa lenda que nós vamos ler ela agora, Nós temos que a autora Socorro Miranda. O menino adorava o boi, o qual conhecia desde pequenininho. Os dois se entendiam muito bem, tinham quase a mesma idade. Acho que essa amizade se deu às cantigas de Niná, que é a empregada da fazenda e ama de leite de Mateus, Catirina, todas as noites cantava para ele dormir. A música de que ele mais gostava era Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Lembram dessa música? Acredito que muitos de vocês conhecem. Ótimo. Então, uma noite, perto do Natal, Mateus acordou com uma música alta vinda do terreiro, da frente da casa. Era som de sanfona, rebeta, zambumba, reco-reco, ganzá e pandeiro. Uma belezura de música. O menino deu um salto da cama e correu para o alpendre de casa. Lá estava um Bumba Meu Boi, com seus personagens humanos, animais e os seres fantásticos. O capitão, o Mateus, a Catirina, o Bastião, a pastora, o pajé, o boi, a burrinha, a ema, o morto carregando vivo, o bambá, o babau, o mané pequenino e o jaraguá. O povo fazia uma roda no terreiro e no centro os brincalhões. O povo fazia a roda e as pessoas ficavam brincando dentro, dançando, os dançantes. Ensinavam a história do boi com muita música e dança. Mateus estava impressionado com aquela brincadeira. Nem piscava, não perdia nenhum detalhe da história, que era muito parecida com a que Catirina contava para ele dormir. Sabes, Mateus, tens o nome de um personagem do Bumba Meu Boi, dizia ela, começando a história.
Conta-se que a negra Catirina estava grávida e desejou comer a língua do boi mais bonito da fazenda. Então pediu ao seu marido Mateus que matasse o boi. Mateus foi falar com Bastião, vaqueiro, seu amigo, para ajudá-lo. Mataram o boi e levaram a língua para Catirina. Só que o capitão, dono da fazenda, resolveu dar uma olhada, dar uma festa e foi recolher, e foi escolher um boi para matar. Quando Bastião, chegou ao curral, deu por falta do seu melhor boi. E aí disse para Mateus, e Bastião: se meu boi não aparecer, eu dou cabo de vocês dois. Os dois, desesperados de medo, foram falar com o pajé para ressuscitar o boi. O pajé aceitou, mas teve muita dificuldade com os seres fantásticos. O babau, o jaraguá, o morto carregando vivo e o mané pequenino, que tentaram atrapalhar de todo jeito a ressurreição do boi. Depois de muita reza, muita benzedura, o boi ressuscitou e foi àquela festa, pois Mateus e Bastião escaparam da raiva do capitão. Quando o menino foi se banhar, para descansar um pouco, ouviu o pai conversando com Bastião, o vaqueiro da fazenda. Olhe, Bastião, pode matar o boi para alimentar essa gente toda. O dia vai ser só de festa. Sim, senhor patrão. O menino, quando ouviu aquilo, saiu correndo à procura do seu boi e a Estrelinha. Não mata Estrelinha, o meu amigo, sonhou com a história do Bumba Meu Boi, cujo boi era Estrelinha, que morria e ficava sem a língua. Um sonho horrível, até que no sonho a Estrelinha ressuscitava. Ele sentiu de repente um fungado no cangote e acordou com a Estrelinha cheirando. Então essa aqui é a história, bem legal. E você observa aí a questão de algumas falas, da nossa língua mesmo aqui nordestina, Por exemplo, se banhar, E aí é uma lenda folclórica que fala do Bumba Meu Boi. Lembram, gente? Vocês já viram essa lenda lá na escola. Isso há 2 anos atrás, antes da pandemia, quando a gente trabalha no mês de agosto, 22 de agosto, dia do folclore. Então vejamos aqui o vocabulário. Alpendre. O que é alpendre? Alpendre, gente, é uma cobertura suspensa por cima da porta principal de um edifício. Na nossa casa a gente chama de área, essa cobertinha da frente da nossa casa, do lado. Antigamente as pessoas chamavam de alpendre. Benzedura. O que é benzedura? É o ato de benzer, de rezar, tá certo? Brincantes são os participantes do grupo folclórico, as pessoas que brincam, que dançam. E o terreiro é o pátio em frente às casas as casas principais das fazendas, tá certo? Na frente da casa da pessoa, é o terreiro. Então vamos agora à interpretação do texto, o estudo do vocabulário. Escreva abaixo de cada imagem as palavras representadas. Na primeira nós vamos ter uma benzedura, que é uma reza. Na segunda são os brincantes que estão dançando. Na segunda questão, nós continue a ilustração abaixo, incluindo o alpendre, que é essa cobertinha rosa que você pode estar vendo aí. E o terreiro, que a gente completa aí embaixo também, temos na corzinha rosa. Depois, pinte o alpendre de amarelo, viu? O alpendre, essa partezinha aí que você desenhou. E o terreiro, a partezinha embaixo, o chão, na cor laranja, tá certo, gente? Só isso. Então, confira. Vamos agora trabalhando o texto, O título do texto que estamos estudando foi Boi da Cara Preta. Você já ouviu essa expressão antes? Onde? Você vai dizer, você já ouviu? Foi a mamãe cantando essa música? Foi a tia? Foi a prima? Foi a irmã? Ou foi lá na escola, quando nas festas folclóricas que a gente comemorava todos os anos? Você coloca se sim e diga onde. Segunda, o texto é uma resposta pessoal, a primeira, Na segunda, o texto conta a história da amizade de um menino e o seu boi. Ótimo. Marque a letrinha C. Aliás, confira, coloca o Czinho. Terceira, como se chama o menino dessa história? Mateus. Ótimo. Com letra maiúscula, nome próprio. O texto diz que a amizade do menino com o boi se deu às cantigas que ele ouvia para dormir. Que cantiga era essa? Copie abaixo. Aí lá no texto nós temos: boi, 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 boi da cara preta,
Pega esse menino que tem medo de careta. Desculpa, faltou o A aí em cara, tá bom? Preta, na primeira estrofe. Ótimo. Quinta questão. Considerando que essa história, contada por Catirina, trata-se de uma lenda folclórica, né, do Bumbo Meu Boi, leia o texto abaixo. As lendas, elas possuem tradição oral, a fala, né? Ou seja, são criadas e transmitidas de uma geração a outra por meio da contação. Por isso, sempre são modificadas à medida em que são contadas. Elas fazem parte da cultura de todos os povos. E é muito legal, porque uma vez que a gente escuta, a gente jamais esquece. Principalmente quando tem encenação, da forma que nós fazíamos na escola. Então, a letra abaixo. Agora marque a opção correta. A lenda de Catirina contava para Mateus, né, o quê? Ela explica o surgimento do Bumba Meu Boi. Então, meus amores, espero que vocês realmente tenham corrigido direitinho as nossas atividades, tá bom? Um abraço.